Olá, minha gente! Mais uma live. Hoje eu escolhi esse ângulo aqui, ó, que aparece o teto do meu quarto de céu azul, né? Pra gente avistar, pelo menos, esse céu e o horizonte. Vamos chegando, vamos chegando, que hoje a gente vai conversar com o Pedro, meu querido Pedro Samarco, que a gente vai falar sobre um tema importantíssimo, né, que é o preconceito internalizado. Ele vai contar um pouco da tese dele, daquela live que a gente fez, não deu muito certo, mas agora acho que tem tudo para dar certo e a gente vai conseguir fazer, e esse tema é importantíssimo. Vamos chegando. Eduardo, seja bem-vindo. E vou chamar o Pedro aqui, ele já tá aqui, ó, pra gente não perder tempo. Vou Vou, vou fazer a. Ih, meu Deus, vou colocar ele aqui pra conversar. Hoje vai dar certo, hoje tem que dar certo. Oi, tudo bom? Boa, Tudo bem? tudo, e com você? Tô bem, e você? Tudo bem, né? E que todos cumprindo a nossa quarentena, e seja bem-vindo à nossa live mais uma vez. Hoje vai dar certo, né? Hoje a gente Sim, vai. Daquela vez a gente saiu, mas hoje a gente vai conseguir fazer ela. Eu acho que a gente vai conversar um pouco sobre aquilo que a gente falou na live anterior, né? Que sim, apresentasse em primeiro lugar, né? E falasse desse seu trabalho importantíssimo que você desenvolveu falando sobre homofobia internalizada, né? Mas é que é lógico que a gente aqui vai discutir todos os tipos de preconceito, a gente vai entrar em todas as questões, mas eu queria que você falasse um pouco da sua, se apresentasse e falasse um pouco da sua tese, o porquê a ideia. tá. Bom, eu sou Pedro Samarco, eu sou psicólogo clínico. Eu fiz especialização em sexualidade humana pela Faculdade de Medicina da USP. Trabalhei 5 anos no projeto de sexualidade do Hospital das Clínicas, em São Paulo, no Instituto de Psiquiatria. Depois eu fiz meu mestrado em gerontologia, que é o estudo do envelhecimento. Daí eu estudei a velhice das travestis. E depois, em seguida, eu fiz meu doutorado sobre homofobia internalizada, que é o preconceito do homossexual contra si mesmo. Eu entrevistei 150 homens homossexuais, né, que se declaravam homossexuais, que se diziam homossexuais, e apliquei um teste nele, que está na minha tese. É muito fácil baixar minha tese e meu mestrado em PDF. É só entrar no meu perfil do Facebook, Pedro Samarco, e daí lá tá minha tese e meu. Acho que tá assim, meus 2 livros em PDF. Daí tem um link, é só clicar. Logo na bio, na descrição da bio, já tem lá. Daí é só clicar e baixar. E foi o estudo que eu fiz sobre esses dois temas. E Pedro, é muito interessante, né, você estar falando sobre isso, porque a gente encontra pouco material, né, sobre quando fala da questão do homossexual, enfim, né, da questão da nossa realidade, do nosso público, e da questão do preconceito internalizado. Eu acho um grande desafio você falar sobre isso, que muitos não falam, né? Uhum, sim, verdade. Porque, na verdade, o que é o preconceito internalizado, né? A gente vive numa sociedade machista, homofóbica, misógina, patriarcal. Então, todos nós somos criados para ser homofóbicos. Todo mundo é criado, independente da orientação sexual que a pessoa
vá desenvolver ao longo da vida, né, ela é criada para ser homofóbica, para ser misógina, para ser transfóbica, enfim, para ser LGBT e mais fóbica, no geral, né? E a gente internaliza isso. Nós, como homossexuais, internalizamos isso. E isso acontece como se fosse um vírus, já que está na moda, infelizmente, falar de vírus, mas isso vira um vírus que começa a nos destruir, porque o mesmo bullying que a gente sofre da sociedade, a gente começa a fazer com a gente mesmo. Isso tem vários desdobramentos, a homofobia internalizada, né? Ela pode causar vários desdobramentos. E quais são deles? Fala pra gente um pouquinho. Então, o primeiro deles é na saúde mental, né? Na saúde mental é o primeiro que impacta, porque a pessoa, imagina, ela é assolapada a vida inteira. Primeiro o preconceito que ela sofre de fora, daí dela mesma, daí ela começa a desenvolver, por exemplo, depressão, ansiedade, tem problemas de desenvolvimento na escola, desenvolvimento escolar, desenvolvimento dentro da família, né, na vida social também. Isso tudo vai gerando transtornos para a pessoa, né? A pessoa se odeia, né? Então, assim, como a pessoa se odeia, a autoestima dela é zero, ou abaixo de zero. Então, ela vai ficando muito acanhada, muito triste, vai vivendo muito para dentro, vai começando a ter comportamentos até de automutilação, pensamentos suicidas, né? Vai se sentindo um verdadeiro patinho feio, né? O tempo todo. Então, a autoestima ela é um dos primeiros lugares que a homofobia internalizada afeta. E daí, a partir disso, vai ter outros desdobramentos também. E você concorda, Pedro, comigo? Por exemplo, a sociedade capitalista que a gente vive, ela colabora para isso, né? Colabora totalmente. A sociedade capitalista colabora porque a sociedade capitalista, para ela poder vender em maior número, em quantidades grandes, ela precisa massificar todo mundo. Então a gente é criado de forma muito totalitarista, nazista e fascista. Então tem que estar todo mundo igual para todo mundo consumir o maior número possível de itens, né? Então todo mundo tem que ter um estilo de vida igual. Então tudo que é diferente não é acolhido pelo capitalismo, né? Pelo totalitarismo, né? Então concordo, sim. E assim, Pedro, eu vejo também que o capitalismo de um tempo para cá, né, viu nós, público gay, como um público consumidor, que antes não enxergava, não tinha essa visão, né? E agora o capitalismo às vezes se aproveita desse discurso de voar, anti-preconceito para introduzir, né, a sua ideia capitalista. Como é que você vê isso? Eu acho que sim, isso daí começou muito a partir dos anos 60, né? Quando começou a ter toda uma revolução mundial nos costumes, na forma de viver, e começou todo um movimento de pressão por parte dos LGBTs+, para poder retirar o diagnóstico de doença, né? Porque a homossexualidade era considerada uma doença. Porque começaram a perceber também que o homossexual ele tinha dinheiro, porque como ele em geral não formava famílias, né? Todo o dinheiro que ele ganhava era para ele só, então sobrava muito dinheiro. Então eles perceberam que existia um tal do pink money, né? Que é o dinheiro rosa, que é o dinheiro dos gays. Então começaram a criar começaram a incluir os gays no consumo e
e por causa das pressões também, o código referente à doença foi retirado dos manuais de psiquiatria. Que na verdade, né, Pedro, você classificar também, né, essa classificação que o sistema capitalista faz de quem tem dinheiro e quem não tem é errônea, né? Não deveria ser assim, né? Também é como você falou, a tradução do capitalismo. O gay, né, o homossexual não constrói família, então ele consome mais. E isso está mudando, né? Isso tem que mudar, porque isso é um discurso já ultrapassado, né? Sim, eu digo que isso era lá na época, né? Na época que começou toda essa liberação, esse acolhimento, né? Entre muitas aspas, porque era uma forma de incluir os gays no sistema, né? Então, que os gays entrassem, que os LGBTs mais entrassem como consumidores. E foi o que começou a acontecer. Então, começou a ter vários segmentos de consumo para os homossexuais, os LGBTs, como tem até hoje, né? Então, tem a balada, tem o barzinho, tem o estilo de vida, né? Que é todo um estilo de vida de consumo, né? O mercado fetichista, por exemplo, que é um sexo, né, que tem muitos acessórios, dependendo do fetiche, e foi segmentado também para o público LGBT, não só para o público hétero, né? Então, foi criando agência de viagem, enfim, produtos, cosméticos, estilo de vida, e por aí vai. E como você vê, né, Pedro, assim, o desafio enquanto profissional, porque a gente tem um sistema de saúde que às vezes não acolhe, né, também. Eu, eu vou dar um exemplo meu, assim, né, eu sou Sim, pessoa com deficiência LGBT e eu não vejo muito esse, esse acolhimento dentro do sistema único de saúde. Não estou aqui falando mal, graças a Deus que a gente tem ele, porque sem ele a gente estaria pior ainda do que a gente já está. Mas assim, não vejo uma questão também de representatividade, né? E isso fortalece o preconceito, né, da pessoa com fala mesma. Porque, por exemplo, eu vou dar o meu exemplo. Quando eu me descobri, né, me aceitei enquanto homossexual, eu não tinha nenhuma referência. Então eu falava, gente, eu já sou deficiente, não posso ser homossexual, entendeu? O- sim. Obrigado, essa briga interna muito grande. E então eu queria que você falasse um pouco do papel do profissional em relação a isso. De você, como profissional, como identificar e como reverter essa situação. Tá, então, só um comentário, né? Por exemplo, no caso de pessoas que acumulam preconceitos, né? Que, por exemplo, no seu caso, conforme você falou, tem a questão da deficiência, mais a Sim. questão da sexualidade, que isso daí vai acumulando preconceitos, né? Não tem a representatividade porque existe um padrão mesmo dentro do segmento LGBT mais. Existe um padrão de ser, um padrão de beleza, um padrão, enfim, de Um padrão vestimento, estético, né? Porque a gente, comportamento. um padrão Oi? estético também, porque quando a gente fala, por exemplo, do LGBT que tem um pouco fora do padrão, assim como o meu, porque o meu também é fora do padrão, porque eu sou cadeirante. Mas, assim, os LGBT que são gordos também sofrem com esse preconceito, né? Os Sim. LGBT negros também sofrem. Então, acho que é um desafio, né? Quebrar esse padrão de Wiki, que eu chamo, né? Que é uma boate famosa no Sim, Rio de sim. São Paulo,
E a gente tomou como verdade. Eu acho que isso também é fruto do capitalismo, né? Da ideia do corpo perfeito, da ideia da Sim. estética perfeita. E você, como profissional, como é que vê isso? Como é que a gente está conseguindo reverter essa situação? Porque hoje eu vejo muitas pessoas com deficiência, não estou falando de mim, mas assim, outras pessoas também. Tem a Leandrinha Duarte, que é uma mulher trans, Sim. não sei se você conhece, que é cadeirante também. E tem outros corpos LGBTs gordos, negros, que estão tendo referência e que estão se colocando na sociedade. Como é que você vê esse processo histórico e fala um pouco pra gente sobre isso. Então, você falou dos ursos, né, que são os gordos, né? Eu acho que o próprio mercado também já percebeu isso e já fez uma balada só de urso, né, que aqui em São Paulo chama Ursound. Não sei se aí no Rio, Eu no conheço. Rio tem. Enfim, mas deve ter algo equivalente, né? E em relação ao que você perguntou do papel do psicólogo, o papel fundamental, né? Então, assim, a pessoa tem que fazer terapia para ela fortalecer a autoestima dela e para ela ver que ela é muito mais do que um corpo deficiente, do que um corpo LGBT+, do que uma identidade LGBT+, do que... Ela é um ser muito maior que tudo isso, que isso são rótulos sociais capitalistas, né? Porque você, para virar uma Barbie, né, uma The Week, você precisa ter todo um estilo de vida que vai gerar um consumo, Sim. né? Uma forma de ser, né? E os diferentes, eles acabam sofrendo porque eles não conseguem se adequar nessa forma de ser. Então, eles são deixados de lado, inclusive dentro do meio LGBT, o que é mais triste, né? Porque a pessoa vira e fala assim: ah, eu, eu, eu fui sair com o cara, mas daí eu vi que ele tinha tal coisa e uma deficiência lá, ou algum aspecto estético que a pessoa considera que não seja legal. Ah, daí brochei. Daí, tipo, não quero mais. Entendeu? Como se a pessoa fosse só aquele detalhe. Um Entendeu? objeto, e um objeto, né? Aí da figura de objeto. Né? Esquece que é um ser humano, né? Vira uma coisa muito. Ou às vezes, inclusive, tem ao contrário. Não sei se você já percebeu, né? Pessoas que querem sair com determinadas estéticas porque tem tesão naquilo. Então, Virou assim, fetiche, sim. tipo um fetiche. Eu tenho fetiche, sei lá, em pessoas gordas, vamos supor. Tenho fetiche em musculoso. Tenho fetiche em efeminado. Tenho fetiche em, sei lá, cara todo machão. Enfim, tem vários tipos, né? Que a pessoa vai. Porque isso tudo tem a ver com a simbologia, como a pessoa simboliza na cabeça dela esses corpos, né? O que esses corpos simbolizam, né? Por exemplo, eu já vi que tem até um fetiche super bizarro, não sei se você já conheceu, que tem pessoas que têm tesão por pessoas que têm um órgão do corpo amputado. Já ouvi sobre isso. Tem até um nome, né, que eles usam, mas já Sim, tem cheguei vários. a É, perceber isso também. E é muito curioso, né, porque o que seria talvez, né, uma problemática ali vo- como é que você enxerga isso aproveitando? Você enxerga isso porque às vezes, me corrija se eu estiver errado, mas às vezes também eu não consigo enxergar isso como uma questão de preconceito. Eu consigo enxergar talvez como uma curiosidade. Ou pode ser, não sei.
O que, por exemplo, o que? Uma pessoa que se atrai por alguém que tem algum aspecto É, físico é. diferente? Qual é o ponto que a gente chega de entender que é uma curiosidade e o ponto de que você fala, não, é um preconceito, de tipo, eu gosto. Porque, por exemplo, vamos pegar no exemplo da pessoa com deficiência, né? A gente não consegue fazer aquela movimentação, aquelas posições. E tem, e tem cara que eu já vi relatos de amigos e caras e mulheres, enfim, que gosta de se colocar como o dominador daquela pessoa, entendeu? Tipo, mas aí Sim. eu não sei aonde está esse ponto de tipo, aonde isso chega ao ponto de ter preconceito ou de ser um fetiche, né? Aonde que está esse ponto de ser saudável? Então, eu acho que vai muito pelo que você quer. O que você quer enquanto ser humano? O que você está buscando? E da maneira como você se sente tratado, entendeu? Então, por exemplo, se você se sente tratado como um objeto, você vai perceber isso, porque você não quer só aquilo. Você quer algo a mais, e você percebe que a pessoa está te tratando como um ser exótico, um ser diferente, ou então para ela poder dizer, bater no peito, falar assim, eu já transei com um cara deficiente, Tem, entendeu? tem, aqui uma, tem aqui uma colocação, né, do Márcio, querido, um beijo. Ele falando, né, que muitas pessoas têm vergonha de colocar como quem tem, né, tem vergonha de colocar como objeto de prazer também, de que aquilo é um prestígio para ela, também tem esse outro lado. Porque vai ser julgado e vai ser visto como preconceito, né? Sim, Se, por exemplo, se eu tenho tesão em gordo, né, em corpo gordo, tipo, eu não posso colocar talvez essa minha vontade, porque pode ser vista talvez como preconceito, né? E qual é isso que eu quero entender, esse ponto, qual é essa medida, né, do prazer? Eu acho que eu sei a resposta, mas eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. então, de novo, né? Eu percebo assim, é você como pessoa que vai perceber se você está sendo usado como um objeto ou não, né? Baseado naquilo que você quer, baseado naquilo que você almeja, né? Baseado naquilo que você percebe como vindo do outro, né? Se você está sendo tratado como objeto, porque isso tem muito a ver com aquilo que você deseja de uma relação, né? Você vai sentir se a pessoa está te tratando como, vamos lá ver o macaco no zoológico, entendeu? Vamos lá ver a jaula do macaco. Mas o Pedro, desculpa só te interromper, porque estou lendo aqui as colocações aqui do Márcio, e ele está falando, né, que, por exemplo, até em casais héteros, né, tem, por exemplo, o cara que sai com a pessoa gordinha, né, com o menino ou com a menina que tem um corpo gordo, fora do padrão, é, e tem vergonha, né, de falar para os amigos, de Sim, assumir essa relação muitas vezes, porque, por exemplo, eu tenho uma amiga que é a Ivone, querida, que também é cadeirante, enfim. E ela falava que durante muito tempo ela namorou escondido, porque os amigos das paqueras tinham vergonha de assumir, né, esse relacionamento. Isso é o preconceito internalizado o também. preconceito. Sim, sim, é uma forma de preconceito, porque, por exemplo, existe muito problema, por exemplo, para quem é namorado,
ou casado com mulheres trans assumirem a relação. Por quê? Porque eles são colocados também de forma preconceituosa pela sociedade, né? A sociedade vai atacá-los também. Então, existe essa vergonha, porque o desejo da pessoa não está de acordo com o padrão, né? Mas, conforme eu insisto falar nisso, você vai perceber se você está sendo tratado como um objeto ou não. É só você que vai sentir isso, né? Você que vai perceber se a pessoa está te tratando como objeto, ou se ela gosta realmente, se ela tem essa preferência, porque assim, a nossa orientação, as nossas preferências sexuais, elas são muito complexas, elas são formadas de várias formas, né? Você simboliza, sei lá, por exemplo, o músculo significa tal e tal coisa, o pelo significa tal e tal coisa, a voz significa tal e tal coisa. Então, assim, você vai formando, o nosso desejo, ele também não, ele é totalmente construído culturalmente e socialmente, né? A gente é ensinado a gostar de determinados tipos de pessoas, né? Por exemplo, é só você ver a moda, você vê as vedetes dos anos 50, hoje elas são consideradas mulheres gordas, mas naquela época elas eram consideradas gostosas, né? Porque daí veio toda essa moda da magreza a partir dos anos 70, que tinha aquela modelo inglesa chamada Twig, que era assim, né? E daí esse padrão de beleza foi sendo instaurado. Então, assim, o nosso desejo é construído ao longo da história e ao longo da sociedade. A sociedade também constrói o nosso desejo. Mas, assim, eu estou querendo problematizar, tá? Vamos supor que a pessoa, por exemplo, ela não perceba, ela está num relacionamento e ela não perceba porque você falou muito, você vai sentir. Mas assim, a pessoa muitas vezes ela não percebe, ela se nega ou ela acha que aquele tratamento que aquela pessoa está dando a ela ou a ele naquele momento é normal, entendeu? Quando que isso começa a gerar um preconceito generalizado contra a própria pessoa mesmo, assim? Você tá entendendo? Estou entendendo. Estou entendendo. Você está falando do deficiente, vamos supor que ele tem preconceito contra ele mesmo. Ou porque ele está no. Como identificar, tipo, por exemplo, eu estou num relacionamento e a pessoa, tipo, não me assume publicamente ou me denigre a minha imagem, isso acaba me afetando e eu acabo reproduzindo isso. Mas como identificar que eu estou sofrendo isso, entendeu? Que seria, na verdade, um relacionamento abusivo, né? Fazendo um outro parêntese também com outro tema. Mas assim, que pode, dentro de um relacionamento abusivo, pode gerar um preconceito internalizado também. Sim, com certeza. Você vai perceber que a pessoa, ela vai ter vergonha de você, vai ter vergonha de te expor, e a pessoa que quer te usar, ela não vai se aprofundar num relacionamento com você. Ela não vai procurar saber quem é você, assim, mais, né? Ela vai usar, ela vai querer só a experiência de ter um relacionamento com uma pessoa, sei lá, com uma pessoa deficiente, né? Porque ela tem aquilo como fetiche ou como uma curiosidade e tal. Então ela não vai querer saber quem é o Pedro, sabe, entendeu? Profundamente, não vai. E outra, vai ter vergonha de te mostrar, de te assumir socialmente, né? De ir com você em lugares e tal. Isso tudo você vai começar a notar, né? Que para ela é difícil esse tipo de relação, né? E quando não nota, né, Pedro, aí é que está o perigo, porque muitas vezes a pessoa ela não identifica e quem está vendo de fora às vezes consegue identificar que ela está sendo preconceito com ela mesma
ou que ela está sofrendo um relacionamento abusivo. Por isso que é muito importante também, né, os profissionais da área de saúde, aí os psicólogos, os assistentes sociais, que é mais a minha área, trazendo para essa nossa realidade, assim, qual é o maior desafio? Você acha que agora, com essa época de tá tudo muito rápido, tudo muito para agora, e você acha que o pessoal está ficando mais doente emocionalmente? Não é essa palavra que eu quero dar, mas mais ferido emocionalmente do que Mais frágil, né? Mais frágil, talvez, mais frágil emocionalmente do que do que anos antes. atrás. E qual é o desafio de você, enquanto profissional, de reverter, né, essa situação da autoestima da pessoa? E, enfim. Uhum, sim. Eu acho que a pessoa ela tem que buscar ajuda, né? A pessoa tem que buscar ajuda, tem que fazer uma terapia para ela se conhecer, para ela se ver como um ser humano total, e não como um ser humano LGBT, ou como um ser humano deficiente, ou como um ser humano negro, ou como um ser humano gordo, ou como um ser humano... Ela é uma pessoa, entendeu? E eu acho que esses rótulos todos atrapalham muito, né, dela se desenvolver, porque ela fica muito presa ao rótulo, ela fica o tempo todo nessa questão do rótulo, né? Ah, eu sou isso, eu sou aquilo outro, ninguém vai gostar de mim porque eu sou isso, ninguém vai gostar de mim porque eu sou aquilo, ninguém vai gostar de mim porque... Você entendeu? Sim, Então, o desafio é fortalecer a autoestima, e a pessoa aprender por meio de uma terapia, né, por exemplo, ou de um processo de autoconhecimento, a ela se enxergar como um ser total. Ela não é só uma deficiência, ela não é só um corpo gordo, ou um corpo negro, ou um corpo peludo, ou um corpo deficiente, ou um corpo, sei lá, entendeu? Ela é uma pessoa, né? Como todas as pessoas são, entendeu? Que tem suas qualidades, seus defeitos, seus problemas, seus acertos, seus erros, sua vida. sim. E eu acho que, né, por exemplo, uma coisa que está sendo muito discutida agora, né, é o envelhecimento dessa população, né? Porque, por exemplo, né, a população LGBT, né? E eu estou falando de toda a população trans, do gay, da lésbica, não tinha perspectiva de vida, né? Assim, a longo prazo. Antigamente, a gente estava com uma perspectiva de vida muito baixa, e isso vem mudando, né? E essas discussões, elas precisam acontecer porque eu vejo muito problema, Pedro, também na população LGBT na terceira idade, né, que a gente está encarando aí números altos de depressão, por Sim. justamente não ter tido um trabalho de política, de saúde, de política de desenvolvimento para aquela pessoa crescer de maneira saudável, né? Infelizmente, o LGBT ainda carrega um estereótipo de ser ligado à festa, ou ligado, entendeu? Ou ligado a doenças sexualmente transmissíveis, né? Que a gente sabe que, que isso acontece realmente. E também é uma outra questão de quando a gente fala dessa população, enfim. Mas o que eu vejo, o que a gente precisa, né? Aí eu queria que você falasse um pouquinho da sua tese. Você fez uma tese da população trans, né, Uhum. do envelhecimento dessa população e como foi o desafio, né? Porque a gente vê a população trans é uma população muito esquecida, que está muito à margem da sociedade ainda, infelizmente.
Então, foi um grande desafio, porque primeiro eu encontrar pessoas trans que tivessem 60 anos de idade, né? Já começou por aí, porque a maioria ou já tinha morrido, ou estava morando no exterior, porque no exterior consegue um respeito maior, né? Que no Brasil não tem, né? Então, assim, as políticas públicas já começam desde cedo, né? Então, tem toda uma questão na infância, em relação à escola, em relação à família, todo um trabalho que tem que ser feito, né, com a população trans, desde a infância já, na questão da família, da escola, mercado de trabalho, questão de hormonização, isso tudo tem que ter política pública, inserção no mercado de trabalho, para que a prostituição não seja a única forma de sobrevivência, né? A pessoa pode se prostituir, mas desde que seja algo Uma facultativo. escolha, né? Uma escolha da pessoa, não a única opção que ela tenha, né? E por causa da vida que elas vivem, a população trans acaba nem chegando na velhice. A maioria não chega, porque é muita droga, é a vida da noite, são doenças, enfim, tudo isso vai debilitando. Então, assim, a expectativa média de uma pessoa trans no Brasil, de uma mulher trans, por exemplo, é por volta dos 35 anos, né? E todo mundo que vive do corpo, a velhice chega mais cedo, né? Porque, assim, é só você pegar, por exemplo, atletas. O atleta, ele já é considerado velho, com no máximo estourando, dependendo da modalidade, uns 40, 35, já é considerado velho. Ou quem é modelo, entendeu? Tem toda uma questão, assim. Então, assim, é muito difícil chegar na velhice. E a população LGBT também ela fica muito presa nessa questão da estética e na questão do sexo, né? Então é como se fosse assim, ser LGBT é ser bonito, jovem e transar muito, né? Como se fosse só isso, ser LGBT. Inclusive, eu até faço parte de uma ONG que tem aí na cidade do Rio de Janeiro e tem em São Paulo também, que chama Eternamente Soul. Eu até convido você aqui no ar, se você quiser participar, para ajudar, Ai, quero. né? Sim, que é uma ONG que dá amparo ao LGBT idoso. E tem uma sede também no Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro. Então, acho que você teria muito a somar, viu? Eu acho que você poderia somar muito. Então, assim, transcender tudo isso, né? Transcender os vários preconceitos. Preconceito da idade, preconceito da orientação sexual, preconceito do estilo de corpo, da estética. Tudo isso tem que ser transcendido, né? Tudo isso. Sim, eu acho que a gente tem que rever também, né, esse conceito de que você falou, desse padrão que eu acho que está sendo revisto já. Como eu falei no começo, a gente tem outros tipos de representatividade hoje em dia, né, da pessoa com deficiência, do negro, Sim. do trans, e eu acho que a gente precisa alinhar esses bons profissionais que a gente tem, né, e com a política pública, né, de fato. Principalmente eu vejo um descaso muito grande, uma dificuldade muito grande, por exemplo, dessa população sobreviver quando é os municípios pequenos, mais afastados. Por exemplo, eu moro aqui em Petrópolis, então é um que tem um público trans, né? A gente tem um público trans de travestis aqui grandes, mas que não tem espaço no mercado de trabalho, não tem espaço. Quando a gente fala de grandes capitais, existem os grandes projetos, instituições e mais. Mas a gente tem que pensar também no entorno, né? Nos municípios pequenos, tipo Sim, Friburgo, sim. Petrópolis, Teresópolis, porque também, né, muitos sofrem violência dentro de casa, né, Pedro? Eu fico pensando,
em época de pandemia, essas pessoas são trancadas dentro de casa muitas vezes com seus agressores. E quando a gente fala de agressão, a gente não está falando de agressão só física, né? A gente está falando de agressão psicológica, de agressão interna mesmo, né? Que a pessoa internamente ela vai, vai, vai criando agressões com ela mesmo no psicológico dela, que depois para reverter demora anos. Então, assim, é um grande desafio, né? Que a gente tem enquanto LGBT, enquanto profissional da área de saúde, eu na assistência, você na psicologia, né? Eu acho que a Uhum. gente tem esse desafio pela frente, né? Sim, total. E eu concordo com você. Eu acho que a base de tudo realmente está na educação, não tem jeito. É clichê, é lugar comum falar isso, mas quando a gente começa a educar a criança lá desde cedo, para ela ter uma abertura para a diversidade, acolher as diferenças, entender as diferenças, não discriminar, não ser uma educação fascista, nazista e totalitária, né, que obriga todo mundo a fazer igual, a ser igual, a pensar igual. Inclusive tem até problemas na escola, né, que tem alguns alunos que são diferenciados e eles não conseguem acompanhar a turma e também não são aproveitados na diferença deles. Então, muitos acabam até levando pau, né, que a gente chama, né, repete de ano, porque às vezes a pessoa não é acolhida na diferença dela, né. Então, eu percebo que há um trabalho muito grande de educação, que já, bem ou mal, está sendo feito. Concordo que tem que haver nas cidades pequenas também um apoio. Eu acho que a gente pode usar a internet é uma excelente ferramenta. Eu atendo online, né? E eu estou atendendo online pessoas que são, por exemplo, eu atendo um paciente que é do Amazonas, porque Olha que justamente legal. lá não tem. Ele viu uma live minha, gostou, me chamou no Instagram, no privado, no direct, né, que chama. E daí falou, olha, eu gostaria de fazer terapia com você, é até bom, porque eu percebo que você é especializado na área. E aqui no Amazonas tem poucos profissionais, ou quase nenhum que é especializado nessa área LGBT+, né? Pois Então, eu é, acho né, Pedro? Porque tem muito julgamento dos próprios profissionais também, né? que não são... Julgam aquela realidade, né? Quando vê assim, você falando brilhantemente da sua experiência e da sua história, da sua trajetória, né? Enquanto profissional, enquanto pessoa também, né? LGBT a mais, e as pessoas se identificam, né? E falam assim, poxa, né? Pelo menos vai ter empatia, vai entender, vai se colocar no meu lugar. Por isso que eu falo sempre a Sim. importância da escuta ativa, né, Pedro? Ela é muito importante você se colocar no lugar do outro, você entender o outro, e que muitos profissionais, infelizmente não fazem, né? Não estou É, generalizando, porque a gente tem o exemplo do Pedro aqui, tem outros exemplos de brilhantes profissionais, mas geralmente nesses municípios mais afastados, aí é que a gente vê talvez uma psicologia ou uma assistência social muito opressora, né? Muito que não se coloca no lugar do outro. Então, por é, isso eu, que eu quis trazer você aqui e que você contasse um pouquinho da sua história e falasse sobre isso, porque é importante, né? uhum. Sim, eu vejo que, por exemplo, não existe preparação nem do profissional. O profissional não é preparado para a diversidade, né? E outra, uma coisa mais grave ainda, o profissional ele não lida bem nem com a própria sexualidade. Então, como é que ele vai lidar com a sexualidade do outro? Se ele também não lida bem, ele não faz terapia, ele não, ele não se trabalha interiormente, né?
Ele não procura entender a diversidade, ele não estuda a diversidade, ele não, né? Então, assim, fica uma coisa muito segmentada. Então, é um grande desafio, né? Eu acho que a chave de tudo é no processo de educação, de autoconhecimento, para você se trabalhar, se conhecer, né? E ter uma mente mais aberta e mais acolhedora em relação às diferenças que existem, né? Tudo é diferente. A gente pega a natureza, você vai estudar o reino animal, você vai estudar o reino vegetal. Tem muitas diferenças, muitos detalhes, muitas nuances. E o ser humano é igual também, né? O ser humano é igual. Lógico, lógico. Você falou uma coisa muito importante, né, Pedro? Que é muito importante também, a gente está falando aqui do lado do paciente, né, da pessoa que sofre, mas também tem o lado do profissional, que também não é preparado para aquela realidade, né? Por exemplo, eu vou citar aqui uma realidade que é muito próxima a mim, que meus pais são professores de educação física e lá na faculdade de educação física a gente só tem uma disciplina que fala sobre diversidade, que fala Uhum. sobre, né, que fala sobre todos esses tipos de diversidade, né, e que fala da questão trans, da questão do LGBT, e que fala das nomenclaturas, que é muita coisa para gente que é do meio, imagina para quem não é. Né? Então, eu acho que a gente precisa até pensar a forma do currículo, né? De colocar, né, enquanto questão a ser discutida na sociedade e dentro da faculdade. Porque a gente precisa sim, repensar esse modelo estrutural educacional, tanto nas escolas, para professores que não são psicólogos, que não são assistentes sociais, que são pessoas comuns, né? Eu acho que a gente tem que pensar de uma maneira geral em todas as profissões, de onde a gente quer chegar e em que mundo a gente quer deixar, né? Sim, concordo. Tem que haver isso, porque dessa forma a gente vai trabalhar a base, né? Conforme você falou, trabalhando a base já fica mais fácil, porque daí essas gerações vão crescendo e elas já vão estando mais preparadas para a diversidade, já vão entender melhor a diversidade, já vão acolher mais a diversidade. Claro que a gente ainda está num processo muito longo, ainda está muito longe que é aquilo, né? Muita coisa no nosso país a gente não tem nem o básico, nem o básico A gente é não tem nem trabalhado. ministro da saúde, quem dirá, né? Então, assim, você vê que grave que é isso, né? A gente não tem o básico, a gente não tem saneamento básico em muitos lugares. Quer dizer, as pessoas não têm o que comer direito, não têm acesso a muita coisa, sabe? E falar de diversidade, então, nossa, é considerado, infelizmente, um luxo, né? Para determinadas pessoas, porque elas não têm as necessidades delas básicas contempladas. Como é que elas vão pensar o que é um LGBT, o que é um deficiente, o que é um corpo considerado fora do padrão, entendeu? Como é uma existência que não é contemplada no padrão, entendeu? Então, assim, são questões tão complexas, mas eu acho que a gente tem que começar, e tem que começar por algum lugar também, porque Como não é que, adianta. exatamente, como é que ela se questiona, né? Se ela não tem nenhum básico, né? Como é que ela vai se questionar, né? Porque ela não tem acesso, né? E quando eu só falo muito, porque muitas pessoas viram para mim e falam, o Pedro só vai defender o LGBT e o deficiente. E não é, a gente só vai defender a acessibilidade, né? O Pedro só defende a acessibilidade. Mas as pessoas não entendem a amplitude da palavra acessibilidade, né? Quando a gente está falando
de acessibilidade, eu não estou falando só da pessoa com deficiência, eu não estou falando só do LGBT, eu estou falando de uma sociedade em geral, que é muito desigual, né? Sim, sim, não existe a acessibilidade. E é aquilo que você falou. Existe o mercado. Você tem dinheiro? Ah, então você tem acesso a esse mercado. Você é aceito nesse mercado. Você está dentro do padrão? Você pode pagar? Ah, então você tá no mercado. Só que existem também as resistências, né? Existem as resistências que são ótimas também, existem os movimentos contrários de luta, né? Que é conforme o Foucault falou, né? Onde há poder, há resistência. Onde há resistência, há poder. É uma relação, né? É uma relação que fica o tempo todo assim. Por que nós estamos observando esse movimento todo de direita no mundo, enfim, no Brasil? Porque houve toda uma, um avanço de lutas, né? Por direitos humanos, tal. Então agora está havendo uma resistência, ou seja, está havendo um movimento contrário para que aquilo volte a ser o que era. Mas daí vem a resistência de novo e bate, empurra, entendeu? Não, não vai voltar ao que era, vamos resistir, vamos continuar lutando, vamos avançar. Então isso é algo bem dialético, né? Esse movimento que a gente vive, né? De luta, retrocesso, é aquela coisa, 2 passos para trás, 1 passo para frente, 2 passos para trás, 1 passo para frente. Infelizmente é assim que funciona, né? Com certeza. Pedro, a gente já está se aproximando do finalzinho da nossa live. Eu quero te agradecer muito por ter topado bater esse segundo bate-papo aqui. Eu acho que a gente aprendeu muito, discutiu muito sobre ideias do que a gente tem que avançar e do que a gente já tem também, que precisa ser valorizado. E quero que você faça as suas considerações finais aí e te agradecer por ter aberto um pouquinho do seu tempo e batido esse papo com a gente. Então, as minhas considerações finais são essas, né? Eu acho que a gente precisa de se empoderar, né? Por meio do estudo, por meio do autoconhecimento, por meio do engajamento, né? Se engajar, se inteirar, né? Procurar entender a história, né? A história ajuda muito, a história me ajudou muito. Na minha tese eu escrevi muito sobre a história da construção da homofobia ao longo dos séculos. Isso me Quem ajudou quiser muito. achar a sua tese, tá onde? Então, é só entrar no meu Facebook, daí lá naquela parte que tem minha bio, né? Tá escrito assim, meus 2 livros em PDF. Daí a pessoa clica lá, ou ela pode entrar no site da Biblioteca da PUC de São Paulo, virtual, e colocar lá Pedro Samarco, homofobia internalizada, tal, que vai aparecer. O Travestis Envelhecem, que é o mestrado, né, que é uma pergunta. Então consegue me achar na rede social, aqui no próprio Instagram, no Facebook, pode mandar mensagem para mim, se tiver alguma dúvida, alguma dificuldade, que daí nós conversamos, né? Eu estou sempre aberto e gostaria de fazer outra live com você. Se você quiser, eu falo da Eternamente Soul, te Sim, ajudo a entrar vamos, no Eternamente Soul. por favor. Aí do Rio, que vai, eu acho que, nossa, você vai somar assim Tamo muito, junto, muito. Pedro. Eu não te largo nunca mais agora. Agora eu te achei e não te largo nunca mais. E Tamo você é junto. uma graça de ser humano, um cara super forte, assim. Eu sinto muita força em você, muita garra, entendeu? Eu Obrigado. admiro você por isso, porque você sofre muito, assim, preconceitos que eu não sei. Eu não sei. Não é o meu lugar de fala, entendeu? Então, eu admiro a sua luta e o seu engajamento. E a sua digamos,
necessidade até de ajudar as pessoas a pensarem de uma maneira mais aberta, mais humana, mais amorosa, né? Você tem isso Obrigado, em você, meu amor. que você gosta da comunhão, do amor e de realmente daquele cara assim, vamos dar a mão e vamos embora, vamos para frente, vamos lutar, entendeu? Vamos Eu não vejo como uma pessoa abatida, entendeu? Claro que deve ter seus momentos, como todo mundo, mas eu não te vejo como um cara que, ai, fica o tempo todo na vítima, sabe? No jogo da vítima. Que isso também não ajuda muito. É um exercício diário, né, Pedro? Falou que é um exercício diário, do dia a dia mesmo. E eu acho que a gente vai vencendo quando a gente toma força, sim, para construir uma sociedade mais igualitária. Sim. E Quero muito parabéns por ser obrigado, você. obrigado, de verdade, de coração. E tamo junto, tá? A felicidade minha é só me chamar, que estamos sempre aí. Gente, eu quero agradecer quem ficou até o finalzinho da live com a gente. Vai ficar salvo aqui no IGTV, no meu canal do YouTube e lá na minha página do Facebook, @Fernandes. Me segue lá e me acompanhe, tá bom? Pedro, querido, beijo, muito obrigado. E é isso Beijo. aí, força na Agrade- luta. Sim, eu agradeço todo mundo também que entrou, que vai entrar ainda, que ainda vai assistir. Grande beijo, obrigado por prestigiar todo mundo, todas, todes, todos. E assim vai, né? E muito obrigado por estarem aqui, obrigado pelo convite. Vamos fazer uma segunda live, acho que a gente tem muito assunto, Vamos, vamos, com certeza. Com tá certeza, bom? vamos ficar. Te chamo, te mando mensagem e te marca, tá bom? Tá, Beijo, você tem meu muita querido. Beijo, você, gente. você tem muita luz, viu? Ah, obrigado, meu amor, obrigado. Tá bom? Beijo. Se Beijo, boa cuida. noite. Boa Você noite. também. Até mais, tchau. É. Beijo, gente. Beijo, pessoal. Até mais. Até a próxima.